Bom dia para todos, né? Primeiro uma breve apresentação. Meu nome é professor Ricardo, sou professor da Ibramec, sou fisioterapeuta, né? Na formação de fisioterapia, especialidade em neurologia e também nos hospitais da China, busquei a especialização em neurologia. Hoje nós vamos falar um pouco nesse congresso sobre eletroacupuntura. Já tivemos vários temas em congressos em si, que falamos sobre questão de dor crônica, dor aguda. E hoje nós vamos falar novamente da eletroacupuntura, num pensamento mais voltado para uma questão neurológica, que é a ativação do hipotálamo, ou do eixo hipotalâmico, ou da questão anterior e posterior da hipófise em si, né? Deixar bem claro que nessa palestra a gente vai estudar um pouco mais sobre a questão da eletroacupuntura. Hoje nós estamos muito acostumados com protocolos fixados em eletroacupuntura. Então, o contexto hoje não é passar protocolos em si, o contexto hoje é entender um pouco da ação da eletroacupuntura no pensamento que nós temos parâmetros da eletroacupuntura, frequência, intensidade, largura de pulso, tempo, e todos esses parâmetros da eletroacupuntura vai aí nos ajudar no tratamento, ou seja, pensando num contexto básico da medicina chinesa e encaixando num contexto mais da tradição e modernidade, nosso tema aí da escola, numa questão do equilíbrio do corpo através do sistema nervoso simpático e parasimpático em si. Nós temos aí, à medida que a eletroacupuntura ela vem sendo estudado, vem conquistando resultados em si, aumenta o número de investigações do contexto científico, de comprovação científica, da ativação em alguns pontos de acupuntura. Então nós temos aí a eficácia terapêutica segue basicamente duas direções científicas em si, que é o estudo do mecanismo de ação, ou seja, o que seria o estudo do mecanismo de ação? Se eu pego um paciente, se eu aplico uma eletroacupuntura num ponto de acupuntura em si, essa manifestação neurológica, ela vai ter ativações, seja ela mecânica, seja ela por liberação de endorfina, de serotonina, seja ativações para poder barrar a dor, ou seja, a teoria das comportas, tá? Então, esses estudos em si são através desses mecanismos em si neurológicos. Através desses mecanismos de ação, o que a gente tem? A gente tem outra base, que é a base da eficácia terapêutica. Então, eu apliquei, eu estudei, teve as liberações de substâncias e teve os resultados. E aí a comprovação desses estudos através da técnica da eletroacupuntura, juntamente com a base da acupuntura. Então, nós temos aí a ação da investigação em dois modelos em si, que, volto a falar, não é passar protocolo de acupuntura e nem protocolo de eletroacupuntura, é entender um pouco da ação para que a gente possa estar aí aplicando nos nossos pacientes em si. Então, nós temos lá dois modelos novamente básicos de estudos, né? O estudo que investiga o mecanismo de ação de acupuntura e da eletroacupuntura revelam hoje os seguintes modelos. Os modelos bioelétricos em si, que é aquela comprovação, e os efeitos neuroquímicos em si. Bom, vamos pensar no primeiro modelo, que é o modelo bioelétrico. Então já foi estudado pelo professor Yoshio Nakatami que os pontos de acupuntura, e é uma comprovação, os pontos de acupuntura e os trajetos de acupuntura, conhecidos por nós acupunturistas, trajeto do pulmão, trajeto do baço, trajeto da bexiga, todos eles têm o quê? Uma apresentação de condutibilidade elétrica, principalmente os pontos de acupuntura. Então, se eu tenho um ponto de acupuntura, seja ele qual for, que tem uma condutibilidade elétrica, logicamente que essa condutibilidade elétrica é chegada até onde? É chegado no primeiro neurônio. Chegando no primeiro neurônio, ele vai ter uma resposta aferente e uma resposta eferente no nosso corpo em si. Então, a comprovação da existência dos canais de acupuntura e dos pontos de acupuntura, são confirmados em si pelos estudos em si, principalmente do professor
Yoshio Nakatami, principalmente na técnica de Hyodoraku em si. Tá? Eu fiz um estímulo de agulha. Eu senti esse estímulo de agulha, o que a gente chama, né, basicamente de teti. Então eu senti o teti, ou seja, chegou uma informação no primeiro neurônio, por motivo de uma condução elétrica em si. Então, comprovação bioelétrica da existência. E depois o modelo neuroquímico. Se eu tive o bioelétrico, se chegou a informação no primeiro neurônio, agora vai ter a formação do que? De neuroreceptores, e essa formação de neuroreceptores vai fazer o quê? Vai liberar endorfina, vai liberar serotonina, vai liberar adrenalina, principalmente para trabalhar casos de depressão, né? A gente ativa um dos sistemas nervoso simpático e parasimpático, que daqui a pouco vamos falar sobre isso, e aí há uma liberação, no caso de adrenalina, ou no caso de serotonina e assim por diante. Então, eles estudados muito pelo professor Shinchehan, né, que são as frequências, determinadas frequências que liberam aí endorfina, serotonina e assim por diante. Então, esses dois modelos, que são os modelos bioelétricos e os modelos neuroquímicos, dá uma ação na eletroacupuntura. E aí, o que acontece? Potencializa ainda mais o nosso tratamento. Novamente, se eu faço uma aplicação de acupuntura, se eu sinto esse teti, é porque chegou uma informação via condução elétrica até o primeiro neurônio em si. E aí eu vou ter uma resposta neuroquímica em cima de tudo isso. Agora, penso, se eu faço um estímulo com a mão, o chinês vai falar que nada substitui a agulha? Sim, está correto. Mas hoje nós estamos pensando um pouco mais no campo de investigação bioelétrica e neuroquímica. Se eu faço esse estímulo com a mão, agora eu vou fazer esse estímulo de que maneira? Eu vou fazer esse estímulo através da estimulação elétrica e vou controlar através do meu aparelho a frequência, comprimento de onda, o tempo, a intensidade e a alteração desses parâmetros, logicamente, que vai ativar o sistema nervoso central e vai ativar o sistema nervoso simpático e parasimpático, buscando o equilíbrio do corpo. Então, o que a eletroacupuntura faz hoje para nós? Ela potencializa os efeitos da acupuntura. Potencializa 100 vezes mais, 200 vezes mais. Opa, vamos voltar lá nos slides atrás. O mecanismo de ação e os efeitos. Cada pessoa vai responder, mas vai responder de uma maneira diferente a cada uma delas. Mas a ação neuroquímica, ela é comprovada. A ação bioelétrica, ela é comprovada. Então, na eletroacupuntura há uma passagem de corrente, bioelétrica, através dos pontos de acupuntura e dos canais, que eu vou lá ativar pulsos elétricos em cima da agulha e potencializo o meu tratamento em si. Vamos lá. Os efeitos da eletroacupuntura têm sido explicados por princípios de mecanismos fisiológicos, estimulação elétrica, feito em regiões específicas do corpo, chamado de pontos de acupuntura, que são altamente com um grau de condutibilidade. Então vamos ver um pouquinho como que acontece quando a gente faz um estímulo, pode ser manual, ou um estímulo elétrico. Hoje nós estamos falando de estímulo elétrico, mas pode ser qualquer estímulo periférico, então poderia ser uma ventosa, uma moxa, mas hoje vamos falar de eletroacupuntura de frequência. Então nós temos lá, dessa maneira provocam fenômenos neuromodulação em 3 níveis. Então vamos estudar um pouco nessa questão desses 3 níveis que é extremamente importante para nós. Então, nós temos lá o primeiro nível, o nível local, ou seja, aquilo que a gente já faz com a técnica tradicional, que é o agulhamento. Só que agora, a nível local dos pontos de acupuntura que tem lá a bioeletricidade. Depois, nós temos o nível espinhal, ou seja, se eu fiz um agulhamento, se eu apliquei uma eletroestimulação de uma frequência alta, de uma frequência baixa, para estimular um sistema nervoso simpático ou parasimpático, para liberar adrenalina ou noradrenalina ou serotonina, esse estímulo vai chegar até a parte do primeiro neurônio, que é a parte cerebral. Para isso, ele tem que passar o quê? A nível espinhal. Por isso, o chinês diz tanto isso, o professor Regis diz tanto isso, a agulha tem que ter estímulo. A agulha tem que ter estímulo. A agulha tendo o estímulo,
é sensível. Agora a agulha vai ter estímulo elétrico, o foco, o direcionamento para aquilo que a gente quer. Então, se a agulha tem estímulo, se o paciente sentiu, é porque ele veio de um agulhamento local, ele foi para a espinhal e depois ele foi para uma região supraespinhal. Primeiro o neurônio, a parte cerebral, que daqui a pouco nós vamos ver a divisão em si. Então nós temos lá eletroacupuntura, nós vamos realizar um estímulo elétrico no local. E aí temos lá a ativação, né, de eletroacupuntura, seja em qualquer ponto. Esse estímulo local, ele vai para onde? Ele vai para nível espinhal, que daqui a pouco vamos ver um vídeo explicando totalmente isso. Ele vai para o nível espinhal, nós temos a nossa primeira ação, se a gente pensar em teoria das comportas, se a gente pensar em dor, e depois também um segundo nível, supraespinhal, que também vai agir a nível do hipotálamo, tanto o hipotálamo anterior quanto posterior. Puxa, professor, nunca ouvi falar de hipotálamo posterior, já ouvi falar de hipófise. Opa, correto, mas o hipotálamo em si também tem a sua parte anterior e a sua parte posterior. E também tem a hipófise anterior e a hipófise posterior. Então nós temos lá o estímulo espinhal, e o estímulo espinhal já vai acontecer ali a primeira modulação, que é o alívio da dor, ou seja, eu vou barrar a teoria das comportas, né, a dor. E aí esse estímulo, ele vai a nível espinhal, tá? A conexão de sentir o estímulo elétrico, ele vai a nível espinhal, e logo indo a nível espinhal, produção de encefalina, ele volta novamente para o local, e aí a gente já tem uma ação local. Bom, o segundo nível, nós vamos primeiro neurônio, nível supraespinhal, o estímulo elétrico de uma frequência alta ou de uma frequência baixa para ativação neuronal. Vai até a parte supraespinhal e aí eu vou ter uma ativação mais apurada, noradrenalina, serotonina, e aí eu vou a nível de cerebral, cérebro, telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, ponte, bulbo e cerebelo. Hoje nós vamos falar um pouco mais da região do diencéfalo, que é onde tem o hipotálamo em si, tá? Ou seja, depois vamos falar da função do hipotálamo, aquele que busca o equilíbrio. Segundo a medicina chinesa, todos os nossos tratamentos em cima de medicina chinesa, o que a gente busca? O equilíbrio do yin yang. E agora, através da eletroacupuntura, uma frequência de 2, uma frequência de 100, cada uma vai agir no sistema nervoso simpático e parasimpático. E aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um equilíbrio do sistema nervoso simpático e parasimpático, um equilíbrio do sistema nervoso central. Ou seja, novamente, o conceito da tradição e modernidade, através da eletroacupuntura, a gente conseguindo fazer o equilíbrio do corpo, aquilo que o chinês já dizia há muito tempo. Bom, eu ativando hoje, nós falamos do diencéfalo, o hipotálamo, logicamente essa resposta, ela volta novamente a nível espinhal, e aí eu tenho a liberação de substâncias no sangue, tenho liberação de hormônios em si, por isso que o baço 6 funciona muito bem nos casos de patologias ginecológicas, né? E ele volta a nível espinhal e também volta a nível local. Então é comprovado. E o que nós buscamos com tudo isso? Nós buscamos resultados em liberação variadas de substâncias, principalmente neurotransmissores, moduladores de funções motoras. Opa, então posso usar muito em questões motoras? Vamos falar um pouco de neurologia? Posso usar num paciente com AVC? No final nós vamos ver alguns casos clínicos, sim. Sensoriais, puxa, então eu posso ativar uma parte motora sensorial, ou eu posso cuidar de uma parte autonômica, ou seja, para nós, Zhang Fu, posso equilibrar um Zhang Fu? Claro que eu posso. Neuroendócrinas e até questões emocionais, porque determinadas frequências, numa ativação hipotalâmica, nós temos aí a liberação de serotonina, melhorando o humor e aí trabalhando pacientes com
níveis de depressão, níveis de ansiedade e assim por diante. Então, nós vamos ver um primeiro vídeo que vai tratar muito agora da questão local de estímulo elétrico, juntamente com a ação espinhal. Fiz o estímulo, senti o TETI, mandei um estímulo elétrico. Eu senti o estímulo elétrico, eu já estou tendo uma ativação de neurotransmissores em si. Então, repare, esse vídeo vai mostrar muito um agulhamento, vai mostrar o que nós falamos, a questão bioelétrica, ou seja, o canal de acupuntura que tem condutibilidade, ele tem uma raiz nervosa. Então temos lá um agulhamento e aí o estímulo elétrico, nós estamos falando de eletroacupuntura. Esse estímulo é reconhecido, sobe até a parte espinhal medular. Na parte espinhal medular, essa frequência que nós estamos falando, ela vai ativar as lâminas 1, 2 e 3. Ativação de lâmina 1, 2 e 3 na parte espinhal, a nível espinhal, começa a produzir ali neurotransmissores, principalmente a encefalina. Então, nós estamos vendo aqui a produção de encefalina nas lâminas 1, 2 e 3. Aumenta essa produção. No aumento dessa produção, ela corre até a lâmina 4 e 5, principalmente a lâmina 4 para a lâmina 5. E o que acontece? A encefalina, a via que vai vir por essa direção agora, né? A via da dor crônica em si. E o que acontece? A encefalina barra a dor em si. Então, se a gente fosse pensar numa questão de analgesia, numa frequência de analgesia, hoje as frequências usadas para tratamento de dor crônica e de dor aguda, a gente estaria estimulando nessa seguinte sequência em si. Bom, mas hoje nós vamos falar de uma outra sequência, que é a ativação do mecanismo supraespinhal, que vai envolver ali a questão do encéfalo, do diencéfalo e do telencéfalo. Hoje vamos falar do diencéfalo porque nós vamos falar um pouco de hipotálamo. Mas vamos lá. O que nós vamos ter hoje, né? Os efeitos mais elaborados e sistêmicos e duradouros, mais duradouros, por quê? Porque vem a nível supraespinhal, com os efeitos da eletroacupuntura. Até mesmo o pensamento, coloca aquele ponto, porque aquele ponto equilibra o Zhang-Fu. Perfeito? Correto? Utiliza a eletroacupuntura porque ele vai fazer o equilíbrio do sistema nervoso central, equilibrar o sistema nervoso simpático e parasimpático, e aí a ativação do ponto, ela é perfeita. Os efeitos mais sistêmicos e duradouros da eletroacupuntura, então nós temos lá, já falamos sobre essa ativação agora, que é a supraespinhal, e aí vai agir a nível de telencéfalo. Hoje vamos falar do hipotálamo, então localização dele do diencéfalo, mesencéfalo, a ponte, o bulbo e o cerebelo em si. Tá? Depois podemos falar até muito, porque algumas agulhas também controlam o equilíbrio, né, estimulação do cerebelo, mas hoje, então, eu vou ter um mecanismo supraespinhal, mais elaborado, mais duradouro, mais específico de equilíbrios, e nós vamos ter liberação de serotonina e noradrenalina em si nos pacientes, e ainda o controle inibitório difuso nocivo. Isso é muito importante para quem pratica acupuntura ou eletroacupuntura na questão de analgesia, porque comprova muito para nós os tratamentos distais que nós fazemos com a eletroacupuntura ou até mesmo com a acupuntura. São esses mecanismos que explicam como a inserção da agulha em determinados pontos são capazes de aliviar a dor em região distal. Tratamento cruzado, então podemos fazer tratamentos usados convencional como os tratamentos cruzados através da eletroacupuntura. Logicamente que os tratamentos com a eletroacupuntura, eles potencializam ainda mais os estímulos elétricos, então eu tenho uma resposta maior com a eletroacupuntura em si. Então, vamos ver um pouco sobre o mecanismo supraespinhal. Então, o mecanismo supraespinhal. Nós vimos no vídeo passado, anterior, que eu tive uma ativação e um reconhecimento espinhal. Agora, o mesmo agulhamento vai ser feito, ele vai a nível espinhal, só que aí ele vai subir a nível supraespinhal. Então, repare, a nível supraespinhal, o estímulo vai chegar
e aí chega o estímulo na parte de reconhecimento do cérebro, lateral, primeiro reconhecimento em si, e aí esse estímulo elétrico em si, seja ele de uma frequência alta ou de uma frequência baixa, segundo o tratamento, ele vai para o lobo frontal. Do lobo frontal, ele manda a informação elétrica novamente até o hipotálamo, que é o que a gente vai falar muito hoje sobre a questão hipotalâmica em si. Bom, vamos deixar o vídeo correr, mas hoje nós vamos ficar muito aqui na questão hipotalâmica em si. E aí o hipotálamo, ele vai fazer novamente, mandar esses estímulos para a célula paragigante celular, para o núcleo da célula, e aí essa resposta, ela novamente, ela volta com as liberações do sangue, de serotonina, de endorfina, mas hoje nós vamos falar um pouco dessa ação. Então repare que o vídeo vai mostrar agora o estímulo novamente descendo e vai novamente a nível medular e depois a resposta também volta a nível local em si. Tá? Estamos vendo lá o estímulo e aí o corpo começa a fazer o equilíbrio, né, do sistema nervoso simpático e parasimpático, aquilo que a gente busca, que é o equilíbrio em si do yin e do yang. Bom, nós vimos então os efeitos da questão supraespinhal. Então nós temos, sendo a eletroacupuntura uma terapia que trabalha o sistema nervoso central, ele tem uma função também do hipotálamo em si. Bom, vamos estudar um pouquinho, vamos falar da questão do hipotálamo e daquilo que nos seus tratamentos agora, através de eletroacupuntura, você vai ter um resultado potencializado em si, porque você não vai estar copiando ou pegando um protocolo de eletroacupuntura, você está pensando, raciocinando e aplicando os parâmetros da eletroacupuntura. Uma glândula que se liga ao sistema límbico, controlando várias funções vegetativas, endócrinas, emocionais do corpo, ou seja, equilibrando a questão de Zhang Fu, que é o equilíbrio, aquilo que o chinês falava muito. Você pode usar 1, 2, 3 ou 100 agulhas, mas o que você busca? O equilíbrio do yin e do yang. O equilíbrio do sistema nervoso simpático e parasimpático e assim o equilíbrio do sistema nervoso central. Então nós temos ali a localização, o hipotálamo. Hipotálamo é uma região do diencéfalo, né, localizado sobre o tálamo, cuja a função é fazer o equilíbrio do corpo em si, seja ele na parte ambiental, ou seja, controlar a pressão arterial, controlar a temperatura do corpo. Puxa, controlar a temperatura do corpo, tem aquela pergunta que a gente faz muito na questão da anamnese, né? Sente frio, sente calor? Puxa, então se eu sinto muito frio, se eu sinto muito calor, se eu tenho uma invasão de vento frio. Por quê? Porque eu tenho um desequilíbrio do sistema nervoso simpático e parasimpático através da função do hipotálamo. E aí, nós vamos ver na imagem aqui o hipotálamo, né? E o hipotálamo mandando informação para a hipófise anterior e a hipófise posterior. Mas o hipotálamo em si, ele é uma região, então, sendo uma região, ele também tem a sua parte anterior e posterior. E é muito interessante quando a gente estuda isso também na teoria do Yang. Então, quando a gente estuda isso na teoria do Yang, a gente tem as nossas posturas, que também é uma questão anterior e uma questão posterior. Questão posterior, né, vaso governador, mais Yang. Questão anterior, vaso da concepção, mais Yin. Até isso encaixa perfeitamente na questão anatômica do hipotálamo. Então vamos lá. Rapidamente as funções do hipotálamo: controle endócrino, neurosecreções, efeitos autonômicos gerais, ou seja, nós vamos pegar muito nisso aqui, que serão os efeitos do equilíbrio do Zhang Fu, órgãos e vísceras. Regulação da temperatura, o relógio biológico, lembra daquela pergunta que se faz para o paciente, está dormindo bem, está acordando, não está acordando? Que sistema que está agindo neste momento? A eletroacupuntura pode regularizar isso. Comportamento sexual e reprodutivo, regulação de ingesta de alimentos e água, parte emocional, medo, raiva, as emoções voltadas por 5 elementos em si. Então eu posso fazer uma eletroacupuntura, fazer um equilíbrio geral
de um fígado, de um pulmão e melhorar a parte emocional de cada um deles com determinados tipos de frequência em si. Nós vamos falar muito sobre o equilíbrio. Então hoje vamos pegar duas partes importantes. O hipotálamo, que é uma região anatômica, ele vai ter a parte posterior e lateral, que ele ativa a questão do sistema nervoso simpático. E aí, o hipotálamo anterior e medial, sistema nervoso parasimpático. Opa! Frequência alta age no sistema nervoso simpático. Frequência baixa age no sistema nervoso parasimpático. Puxa, com o parâmetro da acupuntura, frequência alta e frequência baixa, eu consigo ativar o sistema nervoso simpático e parasimpático. E olha que interessante, o sistema nervoso simpático, que a gente brinca que ele não é nada simpático, voltado muito para a parte posterior do hipotálamo, olha como que linka as coisas, né? É mais yang. E a parte anterior, que é o parasimpático, relaxa, fica tranquilo. Parte anterior, voltada muito para a parte yin das funções em si. Estudos atuais demonstram que o tratamento por eletroacupuntura equilibra o sistema nervoso autônomo. Ou seja, sistema nervoso simpático hiperativo nas situações de estresse com liberação de adrenalina, noradrenalina, cortisol. Ou seja, se um está hiperativo, o outro está hipoativo. Então, nas situações de estresse, eu tenho uma ativação maior do simpático e uma ativação menor do parasimpático. Utilizando a eletroacupuntura, o que eu faço? Eu vou lá e estimulo o parasimpático para poder equilibrar o simpático com o parasimpático em si. Então, eu busco o equilíbrio dos dois. Existem frequências que eu consigo fazer o equilíbrio dos dois juntamente com a frequência? Claro, estudado pelo professor Xin Shen Han, frequência de 2 e 100, que nós vamos falar um pouco sobre ela, então eu trabalho os dois em si, mas repare, quando um está hiperativo, o outro está hipoativo. Quando um libera muitas substâncias, o outro não libera substância, então nós temos que fazer esse equilíbrio. Podemos classificar as funções do sistema nervoso de duas maneiras. Já falamos sistema nervoso simpático, desenvolvimento yang, adrenalina. Sistema nervoso parasimpático, voltado para uma questão mais yin. Através de parâmetros e do sistema nervoso central, conseguimos equilibrar esses dois sistemas em si, voltando o equilíbrio. Reparem, a acupuntura tem como princípio a manutenção do equilíbrio do fluxo do Qi no corpo. Então o chinês tinha convicção que duas forças yin e yang buscavam o equilíbrio. Hoje, na tradição e modernidade, nós temos convicção que o sistema nervoso central, através do sistema nervoso simpático e parasimpático, eles buscam o equilíbrio dinâmico do corpo. Então, o Dr. Thor Albo descobriu que na região do sistema nervoso autônomo conseguimos curar e aliviar sintomas de vários tipos de doença. Quando o sistema nervoso simpático fica hiperexcitado, 80% das doenças predominante aumenta a quantidade de granulócitos. Quando o sistema nervoso parasimpático fica predominado, hiperexcitado, 20%, e aí começa a ter as questões de linfócitos, sistemas inflamatórios em si, granulócitos, ou seja, cicatrização. Então, até nisso a gente pode trabalhar. Então, eu estou com um processo de cicatrização que eu quero melhorar. Eu posso usar uma ativação do sistema nervoso simpático em si para poder fazer essa questão de cicatrização. Opa, frequência alta, sistema nervoso simpático. Frequência baixa, sistema nervoso parasimpático. Vamos ver um pouco da ação e colocar um pouquinho em prática, né? Nós temos aí as funções do hipotálamo. Funções do eixo do hipotálamo. A gente consegue, com os parâmetros da eletroacupuntura, fazer o equilíbrio. Quais são as funções do hipotálamo juntamente com a hipófise anterior e posterior e o hipotálamo também com a sua região anterior e posterior? Reparem, manutenção do crescimento ósseo ou manutenção dos ossos, dos músculos. Puxa, a gente usa muito, né, pontos de acupuntura que tem uma relação direta com os ossos em si.
Então a gente poderia utilizar esses pontos juntamente com as frequências em si e fazer essa ativação. Reparem, produção de prolactina, quantas vezes a gente não pega pacientes em si com problemas relacionados com a mama? Ainda função hipotalâmica, ainda frequências alta, simpático, baixa, parasimpático, a ação ovariana, estrogênio, progesterona, ou seja, liberação hormonal em si. Pegamos várias pacientes com alterações dessas funções, já citamos a questão do baço 6, então funciona? Claro que funciona. Ainda, eu tenho lá questão masculina, né? Questão de testículos em si, o córtex adrenal, as glândulas da tireoide. Puxa, um ponto muito importante que trabalha as funções de glândulas em si, VB41, pouco usado, muito pesquisado e pouco usado. VB41 poderia estar utilizando também. Por quê? Porque eu vou fazer ativação lá no VB41, eu vou ter uma ativação local, eu vou ter essa ativação chegando a nível espinhal, chegando a nível de primeiro neurônio, supraespinhal, e aí produzindo o quê? Aquilo que é necessário em si, os hormônios necessários, e aí principalmente os hormônios lá da tireoide e assim por diante. Depois, muito falado, né? Os tratamentos do rim. Bexiga 23, funciona? Funciona e muito. Formação hipotalâmica, fazer o equilíbrio renal, e aí podemos falar sobre o controle da pressão arterial e assim por diante. E ainda, voltando também à ocitocina, problemas relacionados com mama e também com útero. Hipotálamo. Entendendo um pouco da função hipotalâmica, entendendo um pouco das frequências a serem utilizadas, a gente potencializa o nosso tratamento. Um professor de neurologia me falava muito, né? Hipotálamo é importante, busca o equilíbrio do corpo. Se for a nível celular, né, é importante também a questão de respiração celular. Então, são níveis de neurologia que ajudam nos tratamentos. A mitocôndria, né, tem um citossol da mitocôndria, produção de oxigênio, ou seja, produção de NAD, de FAD e assim por diante. E a ativação elétrica, a gente consegue melhorar esses parâmetros em si. De uma forma, utilizando a eletroacupuntura, nós temos lá uma frequência baixa, estimula o sistema e aí liberação de, novamente, neuroreceptores. Vou melhorar o paciente? Claro, porque eu produzo e aí eu tenho a imunidade celular. Opa, acabamos de falar isso, a imunidade celular. Trabalho ali a questão de respiração celular, as mitocôndrias em si. Frequências altas, estimula veias de serotonina, então imunohumoral, ou seja, vou liberar ali no sistema imunológico, vou buscar o equilíbrio. Havendo assim um equilíbrio entre esses dois sistemas, a gente busca a melhora da saúde do paciente. Assim descrito já, né, anterior, os chineses diziam a teoria do equilíbrio da base da questão do yin e do yang. Tá? Frequência baixa, imunocelular. Frequência alta, imunohumoral. Professor, então eu poderia até trabalhar a eletroacupuntura em pacientes com doenças neurodegenerativas? Sim. Né? Esclerose múltipla? Sim. Usando uma frequência que nós vamos ver daqui a pouco, uma frequência de 2,100, estudada muito pelo professor Xin Chen-Han. Então, uma das frequências que a gente consegue fazer isso, e hoje uma das mais utilizadas, são os parâmetros densa e dispersa, né? F1 com 2 Hz e F2 com 100 Hz. Bom, mas não é só isso, né? A gente tem que pensar um pouquinho também em pulso elétrico. Então, nós temos a frequência 1, através de 2 Hz, numa largura de pulso de 600 milissegundos. Então, a gente já viu que a frequência baixa, posso trabalhar o sistema nervoso parasimpático, e frequências mais altas, sistema nervoso simpático. Não estamos falando de estética, estamos falando do equilíbrio de Zhang Fu. Frequência de 100 Hz com uma largura de pulso de 200 milissegundos durante 3 segundos e talvez hoje pesquisado muito os pulsos não polarizados em si. Então coloquei para vocês um pouco desse tipo de tratamento, então reparem,
Pontos que estão no topo da investigação científica moderna, sendo classificados como pontos neuromoduladores, ou seja, pontos que vão fazer esse equilíbrio do yin e do yang, de sistema nervoso simpático e parasimpático. O IG4, bexiga 10, vasogovernador 20, vasogovernador 19, vasogovernador 16, o tão falado E36, VB20, o baço 6, o F3, o pericárdio 6 e o INTAN. Esses são os pontos que estudados em si, eles são pontos que estão numa classificação de manter o equilíbrio e fazer excelente a neuromodulações de transmissores elétricos no corpo. E agora um pouco de estudo científico em si, né, até mesmo para as aplicações. Estudos realizados em estudantes de medicina chinesa com distúrbios do sono, ansiedade, depressão, estresse emocional, utilizaram pontos o E36, o pericárdio 6, o coração 7 e o VB41. Reparem, vem aquela pergunta, né? Professor, preto aonde, vermelho aonde? Não se esqueça, você está usando um pulso não polarizado em si, você está fazendo um equilíbrio de dois sistemas, buscando o equilíbrio do yin-yang, para fazer liberações, né? Liberações para poder trabalhar a parte emocional, a parte de depressão em si. Obteve um resultado de melhora no sono, na diminuição da sonolência. Lembra a pergunta que é feita na anamnese? Está dormindo durante o dia, dá 3 horas da tarde, está cansado. Então, o equilíbrio dinâmico ao longo do dia minimizou os sistemas de estresse em si, ou seja, equilibrou o sono. Aqueles pontos que você usa para equilibrar a questão do sono, podemos utilizar com frequências agora de 2 Hz, com largura de pulso de 600 milissegundos, com duração de 30 minutos, em pacientes com ansiedade, depressão, estresse. Reparem, ansiedade, depressão, estresse. Lembra que nós estávamos falando que tudo isso manifesta o sistema nervoso simpático. Então, se a gente faz uma eletroacupuntura de baixa frequência, eu estimulo o sistema nervoso parasimpático, ou seja, eu estimulo um para inibir o outro. Tá? E aí eu consigo fazer um tratamento eficaz e comprovado cientificamente. Outro estudo de 2013 descreve a utilização da eletroacupuntura nos pontos baço 6, IG4, o E36 e IG11, em pacientes com a questão de Parkinson. Trabalhando o quê? Substância negra do Parkinson em si, muito importante, parâmetros de frequência de 2 Hz, agora já é um outro parâmetro, frequências de 2 e 100 com pulso não polarizado, aquela que nós vimos no slide anterior. Então, esses são estudos, né, de um tratamento em si em pacientes com Parkinson, melhorando aí a questão neurodegenerativa de pacientes com Parkinson em si, utilizando a eletroacupuntura. Outra aplicação clínica, estudos realizados demonstraram que a eletroacupuntura nos pontos pericárdio 5, o E36, desculpa, tá? Não é pericárdio 56, tá? Pericárdio 6, tá? NEI1, perdão. E o E36, depois a gente corrige isso e manda corrigido para vocês, tá? NEI1, pericárdio 6. Frequência de 2 Hz com largura de pulso de 600 milissegundos, duração de 30 minutos, pulso não polarizado e uma baixa intensidade em si, tá? Trabalhou muito o quê? Regular a pressão arterial do paciente, tá? Coloquei para vocês agora alguns tratamentos de eletroacupuntura em paciente com AVC que melhorou de uma forma dinâmica a movimentação do braço. Repare que nós estamos falando de uma eletroacupuntura que também trabalha na parte emocional do paciente. Lembra que o hipotálamo ele pode melhorar e ele pode equilibrar a parte sensorial, estímulo sensorial, motor, temperatura e assim por diante, e também ajudar na questão emocional. Então você pega um paciente de AVC que não tem movimentação do braço e agora você consegue controlar uma ativação motora através do equilíbrio dinâmico de contração e relaxamento do sistema nervoso simpático e parasimpático, agonista e antagonista.
o paciente consegue visualizar a movimentação da mão, ou seja, a eletroacupuntura já está agindo na parte emocional do paciente, liberando serotonina. Então o paciente vai ver a questão motor agindo e ainda vai ser auxiliado na questão emocional com o movimento, com a liberação de serotonina. Então, reparem, essa é uma paciente que teve um AVC, ela já está no estágio muito avançado de melhoras através de eletroacupuntura. Nós estamos falando de um paciente neurológico, então, paciente neurológico, para a gente poder aplicar a eletroacupuntura, a gente tem que primeiro fazer uma dessensibilização do paciente, aplica primeiro a acupuntura, faz lá o estímulo com buchinha vegetal no paciente, faz movimentação ativa, movimentação passiva, e assim que a gente obter aí uma resposta em cima disso, aí podemos utilizar um pouco de eletroacupuntura. Repare que a paciente teve um AVC, nós estamos utilizando a eletropuntura, nós estamos utilizando pontos de acupuntura com eletrodos, esse motivo, por quê? Vai ter movimentação, então às vezes a eletroacupuntura ali na agulha com a movimentação, nesse caso, para mim não era interessante, então eu fiz o quê? Eu fiz a eletropuntura. A utilização de pontos de acupuntura, né, com eletrodos. Então, reparem, paciente com AVC, movimentação do braço, movimentação da mão. Novamente, ó. E aí, ativação dos dedos em si. Está num estágio super avançado de movimentação, era um padrão muito severo de AVC. E aí nós estamos utilizando eletroacupuntura. Na outra imagem vocês vão perceber que eu estou usando a cranioacupuntura de John Chun Fa, mais mas eu não estou fazendo eletroacupuntura na crânio. Eu estou estimulando a crânio e fazendo eletroacupuntura periférica. Movimentação, nós vimos lá uma movimentação de abdução e agora uma movimentação da mão. Entre o estímulo elétrico e entre o estímulo manual da agulha. Um encaixe das duas técnicas, assim, eletroacupuntura com crânio. Não eletroacupuntura na crânio, né? O professor Reis fala muito, fez cranioacupuntura, faz movimentação. Agora nós estamos tendo uma função da crânio, mais a movimentação, mais o estímulo elétrico chegando na parte cerebral, ou seja, supraespinhal. Repara novamente uma outra imagem, a paciente subindo um degrau, novamente os pontos de acupuntura, eletropuntura, essa era a perna acometida, e agora ela tem força, tem movimentação. Imagina um paciente de AVC subindo escada, repare o padrão da mão, então o padrão da mão, e repare a cranioacupuntura. Então, realizo o estímulo das agulhas e depois realizo os estímulos voltados para a questão elétrica em si, a ativação neuronal que vai agora a nível local, que vai a nível espinhal e depois sobe e vai a nível supraespinhal. E a nível supraespinhal, potencializo lá com a cranioacupuntura. Utilizando ali o E31, o E32, o E34, são pontos que ajudam na tripsflexão da perna, e aí a área motora da perna e outras áreas a serem trabalhadas em si. Fica o meu contato, agradeço muito pela oportunidade de estar falando com vocês através desse